Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui do nosso curso Técnicas BV Provas Orais. E na aula de hoje nós vamos aprender a técnica do storytelling, uma das técnicas de oratória mais antigas e mais eficazes, tanto que até hoje ela é utilizada, especialmente na área da comunicação e marketing, essa parte de publicidade, na área de vendas. E bem como na área jurídica, né, sobretudo nos tribunais de júri, em algumas sustentações orais e, por que não, né, também aqui nas provas orais, como sendo uma ferramenta de comunicação, de construção, eventualmente uma resposta. Ela vai estar ligada mais a perguntas do tipo: discorra sobre, doutor, ou doutora, disserte sobre o Instituto do Casamento. E essa pergunta, ela pressupõe uma estrutura de resposta absolutamente diferenciada, meio historicizada. Então, storytelling como técnica de contar histórias, ou arte de contar histórias, ou técnica de contação de histórias. Independentemente aí do termo que nós utilizemos, a ideia é, por essa técnica, o objeto da comunicação, ele vai ser pulverizado dentro de uma história ser contada ao meu ouvinte, que vai, pela sua estrutura e pela sua dinâmica, que invariavelmente agrega valores subjetivos emocionais, ela vai tocar dentro do viés de comunicação para persuasão ou não, dentro de um espectro daquele que ouve, mais do ponto de vista emocional do que do próprio ponto de vista técnico, ou do ponto de vista do que se pretende convencer, ou do próprio objeto da mensagem. Ah, César, o que você quer dizer com isso? Aqui, pedindo licença um pouquinho para tocar na neurociência novamente, antes de entender o storytelling aqui, como ele pode nos ajudar na prova oral, o que é importante, né, nós dizermos aqui para vocês? É que decorre da própria natureza do homem, quando nós fazemos essa retrospectiva para o passado, é que desde o homem primitivo até o ano de 2023, tudo que se tem, ou tudo que se teve, de um ponto de vista de evolução de sociedade, de descobrimento de utilidades, desde a pedra lascada até os primórdios de descoberta dos derivados do petróleo, ou daquilo que seria petróleo, daquilo que viria a se tornar combustível, um pouco antes o carvão, as descobertas, as invenções, a lâmpada, os objetos de tecnologia, todo esse conhecimento humano que foi se acumulando durante o passar do tempo, ele foi, ou ele ia sendo transportado de geração para geração através de um processo de contação de histórias. E isso porque isso não é um detalhe, também não é uma mera coincidência de que isso tenha ocorrido desde o homem primitivo e que continua acontecendo até hoje. Isso tem uma justificativa neurocientífica. E qual é? É que o processamento das informações do nosso cérebro, ele se adapta ou ele se acomoda, ele otimiza o processamento, a retenção, bem como o próprio senso de criatividade, ele se dá muito mais, com muito mais força, com muito mais eficácia do ponto de vista cognitivo, quando ele é alocado dentro de uma linha cronológica em que eu conto uma história a respeito de um objeto. A retenção e a assimilação dessas informações e o significado que elas têm, porque advém de um processo histórico, porque advém de uma busca de significados em que eu tinha algo, e eu vou entender o casamento aqui a partir de um ponto de vista jurídico abstrato, isso é uma coisa, e quando eu tento entender o casamento de um ponto de vista histórico, ou quando é feita uma alocação histórica para o casamento, a retenção do significado do Instituto Jurídico Abstrato, ela se torna muito mais forte por conta desse processo em que eu compreendo a sua existência atual a partir de uma história que eu conto para mim mesmo, ou que o livro conta para mim. Se eu não fui claro, eu vou tentar falar de outro jeito.
A ideia de entender o casamento, quando a gente vai estudar a natureza jurídica dele, e desse diálogo de ser instituição ou ser contrato, isso por si só, às vezes, olhando apenas no livro, ele não basta para responder todas as perguntas. E eu apenas internalizo que, de fato, duelam duas teorias e que atualmente prevalece a teoria mista. Mas isso não faz sentido apenas do ponto de vista abstrato, sem eu entender um pouco da origem do casamento, ou por que de fato ele é instituição, o que são esses valores que estão ali agregados no casamento, e o porquê se tem tanta essa controvérsia. E quando eu faço a retrospecção e venho de lá de trás, isso passa a ter um significado maior para mim, e esse acesso para que eventualmente eu pesque e coloque numa resposta, ele ganha velocidade. Porque eu começo a alocar conceitos jurídicos abstratos dentro de uma linha lógico-cronológica, dentro de uma cadeia de informações que se justificam e que se legitimam. E aí o acesso não se dá pelo conceito ou pela ideia, mas ele abre a rede de significados. E aí eu tenho muito mais, ou eu tenho uma possibilidade muito maior de construir uma resposta com contundência do que aquela em que eu teria que buscar o conceito apenas pelo abstrato, sem absolutamente nenhum significado. E quando as coisas não têm significado, quando elas são tão somente memorizantes e de um resgate abstrato, o que acontece aqui na hora da verbalização? Nós não comunicamos. Porque eu estou falando de algo que não tem significado para mim. E quando não tem significado, invariavelmente não tem emoção. E quando não tem emoção, não tem paixão. E quando não tem paixão, a falta desse entusiasmo na fala, eu não consigo tocar a subjetividade do outro. E isso tudo é inconsciente, pessoal. São atributos da oratória que são habilidades ali que estão presentes dentro de uma comunicação, de um ponto de vista, num sentido amplo, que não são perceptíveis objetivamente. Nós apenas sentimos quando ouvimos um bom orador. Quando você vê um bom professor dando uma aula de direito civil, que simplesmente o cara sequestra a sua atenção. Você se vê dentro da fala dele, porque ele fala com paixão, porque ele fala com autoridade, ao mesmo tempo com simplicidade, e é humilde, e isso acaba sendo somado com outros valores, e quando você vê, passaram-se 2 horas, e você está ali, prestando atenção naquela aula. E o contrário também é verdadeiro. Por mais que seja muito erudito, muito eloquente, mas quando ele peca em certos atributos, você simplesmente sente um bloqueio de comunicação em relação a certas pessoas. Porque elas não estão tocando algumas subjetividades dessa parte retórica, que é importante. Então, voltando no storytelling, e nós utilizamos muito essa técnica dentro dos cursos regulares da BV, especialmente quando se trata de turmas iniciantes. E simplesmente eu não estou preocupado em simular prova ainda com uma pessoa que sequer experienciou a oratória jurídica de um ponto de vista mais amplo. É uma experiência com oratória jurídica sem qualquer viés resultadista. Quando isso ocorre, eu jogo a técnica do storytelling para fazer o quê? Para estimular que o aluno fale. E aí, só quando eu estimulo pela técnica do storytelling, nós não estamos falando apenas de é uma forma, ou um método, ou uma técnica de construir uma fala a respeito de casamento. Não. Porque dependendo do método que você usa para estudar ou para revisar o conteúdo, o storytelling não vai fazer sentido. Ou ele não vai ter a eficácia. Ele não vai conseguir te manter dentro de uma proposta de fala historicizada. Por quê? Porque o instituto, para você, foi internalizado por meio de recortes conceituais. Você sabe que o casamento é o vínculo jurídico estabelecido entre duas pessoas e que a natureza jurídica dele decorre do resultado de uma teoria mista formada por contrato e instituição. Mas você não tem um substrato de significado. Você talvez não consiga fazer uma passada atrás do tipo, excelência, o casamento que outrora, notadamente à luz do Código Civil de 1916, era a forma exclusiva
de constituição de família, inclusive indissolúvel, sofreu uma releitura a partir da Constituição Federal de 88, de modo que atualmente ao lado de outras formas, de outros modelos, é uma das formas de constituição de família. Tem significado, porque quem comunica está muito seguro dessa passada e de trazer uma frase de efeito fazendo um diálogo com o Código Civil anterior, devido à importância de repente, destacar o fato de que o casamento continua sendo um instituto importante, contudo, ele não é mais forma exclusiva de constituição de família. E isso, de um ponto de vista, já fazendo um diálogo com o direito constitucional. Esses aspectos estão ligados a uma percepção do instituto e do conteúdo jurídico que deve ser revisto antes dos treinamentos. Ou eu preciso fazer uma reflexão honesta de como eu estou internalizando esse conteúdo. É pela via passiva exclusivamente memorizante ou é pela via passiva baseado em compreensão? Eu compreendo os institutos. Bom, e se eu compreendo os institutos, se eu compreendo o casamento enquanto um importante instituto jurídico hoje, e eu coloco ele dentro de uma rede de significados baseado numa linha cronológico-histórica, o funcionamento do acesso cognitivo ele fica diferente. Ele aumenta em nível de complexidade e ele acelera a atração conceitual. Porque enquanto eu estou falando sobre o conceito de casamento, procedimento de habilitação RCPN 14.382 já está piscando ali embaixo com os editais de proclamas. E essa rede de acessos ou de atração conceitual, ela me serve. E ela me serve para que eu continue respondendo sobre casamento daqui a pouco em perguntas ou reperguntas que têm muita probabilidade de ocorrerem após eu responder as primeiras introdutórias. E mais do que isso me estabiliza, me dá segurança. Porque há uma lógica de perguntas em prova oral. De repente o cara começou com a pergunta conceitual, defina casamento, vem por aí natureza jurídica, princípios, procedimento de habilitação no RCPN, regras, testemunhas, onde faz o casamento, a habilitação para o casamento de pessoa com deficiência sofre alguma... Existe uma lógica. Então, se eu tento compreender os institutos jurídicos a partir de uma lógica historicizada, o que isso pode agregar valor com vista à minha prova oral? Pode agregar valor que você vai ter uma possibilidade de um acesso macro e não pontual. Você vai colocar uma lógica de revisão e estudo, de estudo e revisão dos institutos jurídicos dentro de uma ótica historicizada. É só pegar um manual de direito civil aí que você tenha, de repente, lá do Cristiano ou do Pablo Stolze. Qual é aquele primeiro subcapítulo que vem na ponta lá? Breve contexto histórico. Ele te dá um significado da razão de ser daquele instituto. O direito não é um fim em si mesmo. O direito é instrumento. O casamento antes era um fato social, eminentemente religioso. A partir da transição lá do Império para a República, o que aconteceu? O Estado cria o casamento civil. Retira da igreja a exclusividade do matrimônio, permitindo que pessoas que não professassem a fé católica pudessem estabelecer o vínculo conjugal sob a batuta do Estado. E quando esses significados eles criam o alicerce para que você coloque o instituto jurídico, o acesso e a permanência deles no tempo se tornam perenes. Porque agora isso é seu. Não, isso é seu se você seguir o processo. Eu ainda vou chegar lá. Então, a busca por significados, história, mens legis, isso aqui cria uma
argamassa, entre aspas, a fim de que esses institutos abstratos se consolidem em nível de raciocínio, que pela outra via, pelo outro método, isso não acontece. Porque você fica numa retenção obrigacional. E agora essa retenção aqui ela está baseada dentro de um conceito ou de uma ideia ou de um sistema de retenção e de transferência de informações, de conhecimento entre as gerações do próprio homem, que faz todo sentido para o teu raciocínio. Ele aprende melhor assim. E aí, então, eu vou historicizar o Instituto para quê? Para estimular acessos mais velozes. Não significa que para falar sobre o casamento, você tenha que falar da transição do Império para a República, momento qual o casamento deixou de ser exclusivamente religioso. Não é isso. Mas essa informação importante está alocada historicamente naquele momento para que a tua sensação ou essa busca pelo conceito jurídico abstrato que vai servir para a resposta de prova oral, ela se dê meio que de maneira intuitiva. Porque quando está historicizado, os nossos acessos, aliado com a nossa emoção, eles têm muito mais poder do que algo que eu retive tão somente na via passiva e abstrata. É por isso que a técnica do storytelling faz muito sentido para a revisão, para o estudo e para a revisão, sobretudo dos iniciantes. Porque já que o cara está chegando e fala, você não tem método? Então faz o seguinte, ó, essa semana tem um material aí da BV, você vai estudar sobre o casamento, certo? São muitas páginas. E você vai estudar tudo, mas eu quero que você estude de maneira historicizada. Eu quero que você coloque isso como se fosse uma dissertação. Disserte sobre o casamento. O que você faria? Se essa oratória de prova oral ela é uma dissertação falada, disserte sobre o casamento. Você vai, casamento civil 16 era a forma exclusiva, transita, Constituição Federal de 88, é uma das formas de constituição de família, tutela do Estado, e você vai vir descendo. Natureza jurídica, controvérsia na doutrina, os princípios do casamento, olha a ordem do sumário dos nossos pontos e mesmo dos livros, dos próprios manuais. É aquela ordem ali, princípios e avança. Há o procedimento de habilitação no RCPN, há os casamentos especiais, em artículo mortis, o casamento putativo, o casamento em moléstia grave. E você vai descendo e vai escrevendo, vai colocando na dissertação. Eu coloquei aqui embaixo, depois eu vou falar. E depois? E depois você verbaliza isso, porque você está se encontrando, você está buscando o teu eu orador. E por que é importante dissertar? Porque o nível de linguagem, vernáculo, mais uso adequado da língua, não tem outra forma de nós analisarmos onde nós estamos nessa história toda, se não for por meio de escrever com as nossas próprias palavras. Aí não adianta ficar fazendo cópia do livro ou do resumo, porque aquelas são as ideias ou as palavras, são os conectivos, são as palavras de significado que o autor colocou. Mas o que a gente está tentando descobrir é o que tem significado para mim. Porque quando eu me coloco a dissertar sem nenhum apoio, inclusive de código, aquilo que eu estou projetando para o papel é aquilo que eu realmente sei, que é exatamente o que acontece na prova oral. Com a ressalva de você poder consultar o código para indicar um dispositivo importante, porque é a expectativa do teu examinador, a regra é que ele faça a pergunta e os acessos, a partir de uma reflexão, sem apoio nenhum, nós construamos a nossa resposta. Daí porque dissertar sobre um tema igual ao casamento, para tentar uma técnica de storytelling depois numa simulação, seja individual, seja no seu grupo de estudos, não há que se falar em nenhum apoio. Eu vou dissertar sobre casamento sem nenhum apoio, seja de material de resumo ou de livro. Porque depois que eu dissertar, busca por significados, disserte sobre o assunto. Olha aqui, pessoal. Grife os gatilhos. Teremos aula de gatilhos ainda. Os gatilhos são aquelas palavras-chave que muitas vezes estão na expectativa do examinador. É forma de constituição de família? Olha, isso possivelmente é um gatilho que vai estar no espelho de expectativa dele. Talvez o Código Civil 16, forma exclusiva, não estivesse. Mas nesse caso vai fazer muito sentido e pode me dar o plus.
o STF mais entendimento e o afastamento do requisito homem e mulher é possivelmente um gatilho. E aí você sai grifando esses gatilhos na dissertação. Um ou dois gatilhos na premissa de entrada ou na introdução da tua dissertação. Avançou para a segunda e enfrentou natureza jurídica? Olha lá, gatilhos. Instituto ou instituição, contrato, forma, o contrato especial, ou contrato, forma, né, forma solene. Teoria mista prevalece, contrato mais instituição. Ou contrato na forma, instituição no conteúdo. Olha, gatilhos. Por quê? Porque esses são os gatilhos de atração conceitual. Do tipo, você vai ser provocado sobre o casamento. E no teu storytelling, ou no mapa de atração de conceitos, o primeiro que abre é a Constituição de 88, ou forma exclusiva CC 16, releitura CF 88. Uma das formas passou a ser uma das formas de constituição de família, mais união estável, dentre outras. CC02 mais Lei 6.015, procedimento, regras, habilitação. E aí você sai grifando esses gatilhos, que são essas aberturas de entradas das premissas de significados. Não é memorizar. O casamento tem um procedimento estabelecido que deve ser observado, e isso é resgate de memória. A boa resposta de prova oral, ela é de improviso. Ela vai ser contundente em linguagem, em construção e articulação de fala, e, sobretudo, em eloquência. Agora, para isso, eu preciso, antes, revisitar e entender se o método que eu utilizo para estudar e para revisar esse conteúdo, ou o método que eu utilizo para revisar, se é que eu estou mesmo revisando, porque só há que se falar em revisão depois de ter estudado efetivamente esse conteúdo, e aí eu vou revisar, e especialmente pelo meu material, ou preferencialmente pelo meu material. Porque agora eu só estou fazendo consolidações em revisão. Eu não preciso mais enfrentar lá a parte histórica ou a parte introdutória da teoria geral. Então impõe que eu olhe para o meu método, eu compreendi esse instituto, ou eu tenho aqui uma vaga memorização de alguns conceitos importantes. Então eu vou estudar, eu vou historicizar isso, eu vou grifar esses gatilhos dessa dissertação, e depois, quer treinar cadência de fala, ritmo, a gente vai ter uma aula depois de ritmo e cadência, e treinar a verbalização, soltar a linguagem, leitura em voz alta da sua dissertação, fixando nos gatilhos. 5 leituras repetidas, sem a expectativa ou o objetivo de memorizar. Você vai estar focado nos períodos. Mas como é que eu leria isso aqui? Porque para escrever, você vai colocar lá o casamento ou a Constituição Federal de 88, promovendo a releitura de importantes institutos do direito civil, rompeu com a lógica anterior do casamento enquanto forma exclusiva de constituição de família. Ponto. Nesse sentido, a partir de 1988, o casamento compõe ao lado de outros institutos, como sendo uma das formas de constituição de família. Ponto. Isso é o que está escrito. E aí, na hora de verbalizar, você vai ver como é que isso funciona para você. Porque, às vezes, a vírgula que você colocou em um lugar não é a pausa que você vai dar enquanto estiver falando sobre aquilo. Você tá buscando. Você já começa a fazer a leitura buscando fixar os gatilhos e se entendendo dentro do seu próprio ritmo de fala, que está ligado muito com o lastro respiratório que você precisa manter sob controle. Eu falo em períodos longos, eu tenho uma fala mais acelerada, mais pausada, mais cadenciada. E aí, César, essa vírgula aqui, você define o seu ritmo de fala. Não é imperioso observar a pontuação. Aquilo é importante para fins gramaticais e de leitura e de avaliação escrita. A Constituição Federal de 88, Excelência. Vocativo já entrando aqui. A Constituição Federal de 88,
A Constituição Federal de 88, promovendo a releitura de importantes institutos do direito civil, e ó, correu. Excelência, a Constituição Federal de 88, parei, respirei, promovendo uma verdadeira releitura a importantes institutos do direito civil, cadência, silabação. Não existe regra. É que você precisa se encontrar. E você só vai se encontrar dentro, por exemplo, de um ritmo que te deixa confortável para falar sobre um assunto jurídico a partir de leituras solitárias. Isso eu digo especialmente para o iniciante. O veterano, aquele que já tem uma noção, ele possivelmente nem vai precisar desse exercício. Mas se você quer ter uma técnica que vai fazer com que você estude de maneira macro, compreendendo o instituto e colocando esse instituto dentro de uma história, e depois você vem para a banca ou vai para o seu grupo de estudos, ou onde você treina, e você vai ficar por 7 minutos falando sobre o casamento. Você vai contar a história do casamento. Mas e aí, César? E aí que você fez? Compreensão pelo passivo. Você estudou. Você fixou os gatilhos. E agora você está protagonizando o conhecimento. Mas um conhecimento que você reteve ou que você assimilou de quem? De você mesmo. Porque aquilo que nós fazemos por uma ótica histórica ou uma ótica tradicional de fazer a retenção de conhecimento passivo durante uma vida inteira, desde a pré-escola e passando pela faculdade de Direito, sem nunca ter experienciado esse tipo de proposta de exame oral, que invariavelmente só acontece nos concursos jurídicos esses de alto rendimento, quando você compreende o instituto, planifica, se encontra dentro da tua linguagem, dentro da tua cadência de fala, dentro do teu ritmo, e agora você vai protagonizar o significado desse casamento a partir aqui de uma proposta instável emocionalmente, possivelmente tem 2 ou 3 pessoas, e você vai ter que permanecer dentro dessa fala por 7, 8 minutos, dando introdução, transitando para falar de conceito, natureza jurídica, puxando princípios, você está consolidando esse conhecimento que você, como regra, só retém pela via passiva. E aí é onde a coisa acontece. Aí é onde a magia acontece. Porque do ponto de vista neurocientífico, é nessa oportunidade aqui, depois de passar por essa lógica, ou por esse método de estudo e compreensão, é nesse momento aqui que ocorre a consolidação do conhecimento. É nesse momento em que você deixa de ter com o direito uma relação eminentemente abstrata e memorizante. É nesse momento que você protagoniza o teu próprio conhecimento. E isso reflete dentro do teu cérebro num processo de carimbagem de uma rota, de um mapa, de uma história a respeito desse instituto. E quando lá na frente você for provocado de novo a falar sobre esse instituto, você aciona uma memória emocional. Por quê? Porque você já fez isso. E aí você agora usa o teu sistema emocional e o teu sistema cognitivo ao teu favor. E esses acessos se transformam em acessos muito mais velozes. Porque ele busca essas experiências. A tua intuição vai agir nessa hora. Porque você teve uma experiência pretérita. Você senta na bicicleta e anda. Aqui tá uma das grandes sacadas que nós descobrimos nesses últimos 4 anos. E por que isso não é feito, César? Porque isso dá trabalho. Porque tem que ter alguém aqui ouvindo você, te direcionando. Você tem que ter um trabalho imenso durante o teu estudo, a tua revisão. Porque é um estudo diferente. É um estudo que às vezes você tem que buscar manuais. Às vezes a parte geral do direito não está bem consolidada. E a parte geral do direito, essa parte de teoria geral, especialmente do direito constitucional, teoria política, lá para o direito administrativo, para o próprio direito constitucional, isso é muito importante, tem muito significado, ou cria as bases de significado do controle de constitucionalidade, cria base de significado da organização política do Estado, e aí nós criamos essa esteira de acessos velozes a gatilhos
que vão nos levar para entregar as respostas conceituais esperadas de maneira improvisada, mas com estrutura, com eloquência, puxando um vale destacar que e colocando uma informação interessante ao final. É o storytelling aliado, o storytelling dentro de um estudo e revisão passiva e vertendo energia para você fazer um storytelling a respeito dos institutos durante os treinamentos, vai gerar um resultado cognitivo importantíssimo para a prova oral no que diz respeito a controle emocional e acesso veloz aos gatilhos mais importantes para as suas respostas. Um dos grandes erros, ou eu diria, é uma compreensão equivocada por alguns alunos. Quando eu insisto em trabalhar o storytelling, eles dizem, César, mas as respostas são objetivas, o examinador quer lá no bate-pronto e tal. E aí não compreendeu o nosso verdadeiro objetivo, o objetivo da metodologia. O objetivo é te forçar a revisitar o conteúdo jurídico de um ponto de vista historicizado, de um ponto de vista em que você vai compreender os institutos e você vai criar a tua própria história. Criar não, você vai reproduzir, você vai planificar a história desse instituto, mas a partir do teu ponto de vista linguístico, você vai construir isso, você vai identificar os gatilhos, você vai fazer treinos de verbalização e depois você vai para uma banca simulada ou para um grupo de estudos e vai colocar em prática. E ali você vai experienciar o conhecimento pela primeira vez. Você vai contar essa história. E essa história fica consolidada. E daqui a pouco, com a repetição, ela não vai mais embora. Porque isso se consolida na nossa vida como andar de bicicleta, como as sensações que você sente quando se lembra da sua mãe, de um evento emocionalmente importante na sua vida. Mas por que, César? Porque quando você se coloca a falar sobre o casamento por 7 minutos e você fala e começa lá na Constituição de 88, importante instituto, uma das formas de Constituição e família, e você termina essa fala dos 8 minutos aqui no divórcio e na morte, como sendo duas espécies de dois modos de extinção do matrimônio, você tem uma reação emocional positiva. Você contempla o teu desempenho, isso gera uma cicatriz, armazena a história que você criou, emoção, você consolida, você cria uma cicatriz emocional com o direito. Você tem uma experiência emocional positiva com essa fala, com esse storytelling sobre o casamento. E aí, uma grande chance dessa consolidação emocional permanecer por longos anos. Porque não está só na memória mais agora, só na memória de decoreba, a memória de curto prazo, não. Vai para a memória de longo prazo, vai para a memória emocional. O resgate dessa experiência, ela vai se dar também pelo mapeamento emocional positivo que você sentiu ao terminar essa resposta. Alguns até se emocionam. Isso eu vi várias vezes nesses últimos 4 anos. Dá trabalho, pessoal. Mas é um trabalho que você vai fazer possivelmente uma vez só. E depois você só vai suprir as lacunas. Você vai ter que fazer a revisão, você vai ter que voltar. Mas ao gerar as experiências positivas, você se transforma por dentro. E aquilo mitiga o efeito do sistema de contra-ameaças. Você se investe em autoconfiança. E aí a gente está falando de 2 daqueles atributos que são imprescindíveis para que você tenha uma chance de fazer uma boa prova. Esse é o storytelling, que eu recomendo muito, e vai ter aqui embaixo dessa aula também um passo a passo como que vocês podem aplicar aí no estudo, na revisão e nos treinamentos individuais de vocês. Gostaram? Pessoal, fico por aqui. Um abraço no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.